Ok, são 8 horas em ponto agora. Primeiramente, eu quero que todos sejam bem-vindos, todo mundo que participou da primeira, segunda e terceira aula, que é a nossa última, infelizmente. Eu espero que vocês tenham aprendido muita coisa até aqui. Essa terceira aula a gente vai falar sobre esboço, o que é algo significativo na escrita de um livro, tá? Eu espero que todo mundo consiga compreender. Novamente, se vocês não conseguirem compreender, vocês podem ligar o microfone e falar comigo aqui, ou podem mandar suas dúvidas no chat. A Bianca, a Iva e a Ingrid estão no chat hoje. Elas podem ajudar todo mundo. Se eu falar muito rápido, mandem no chat para eu dar uma pause ou então voltar explicando, não tem problema. Eu vou dar uma pequena pause para vocês conseguirem ler o que está escrito em cada slide. Esse PDF foi disponibilizado no nosso grupo hoje, assim como os dois anteriores. Hoje, no final da aula, eu espero que dê tempo para eu dar uma revisada no que aconteceu nos 2 dias anteriores, porque teve pessoas que não participaram. Então, eu gostaria de dar essa relembrada, ok? Dúvidas? Aqui é o chat, tá? Eu me chamo Saana, sou editora da Noveltum. A gente está presente lá no grupo da Noveltum. Dúvidas, podem mandar no meu privado, no da Ingrid, da Bianca ou da Iva, ou também diretamente no nosso grupo. Aqueles que estão esperando a resposta minha, que mandaram os livros, eu vou ler, tá? Eu não esqueci. Então, é isso. Primeiro, a gente vai falar como planejar um esboço da história. Ok? Vamos aprender a escrever um esboço para melhorar a qualidade do seu trabalho, para melhorar a forma como o seu livro vai desenrolar com o passar do tempo. A parte 1 é o estilo de criação. Ok. A gente viu anteriormente que a gente precisa de alguns conhecimentos gerais para poder começar um livro. Quais são esses conhecimentos gerais? A narrativa. Eu vou escrever em primeira ou em terceira pessoa. As características dos personagens. Onde a obra vai se passar, em qual ambiente. A gente precisa de todos esses pequenos detalhes para poder dar o início no nosso estilo, na nossa criação. Eu vou dar esse tempinho para vocês darem uma leitura breve, ok? Agora, eu tenho uma pergunta para vocês. Quando vocês iniciam uma história, eu quero saber se vocês pensam nela antes de dar início ou se vocês surge uma ideia e vocês já põem nela. Vocês planejam ou vocês se deixam levar pela sua criatividade? Pode falar, Vanessa. Boa noite. Eu escrevo no começo, num caderninho que eu tenho, e vou escrevendo até eu ter uma história até na metade, daí depois eu vou colocar no livro. Ok, você faz um planejamento, escrevendo a história de acordo com o que vem na sua cabeça, e depois você volta dando uma revisada, é isso? Isso, daí eu passo pro livro. Ok. Exatamente isso que a gente vai falar agora. Uma escrita inspirada é que você começa uma história sem pensar como ela vai realmente ser. Eu sei que muitos autores iniciantes, eles começam dessa forma, tá, gente? Não se preocupem, é normal. Eu tenho uma ideia e eu jogo no papel. Simplesmente vou escrevendo até a minha criatividade dar um fim ali. Só que um desses problemas de escrever assim, sem um planejamento, é que você acaba ficando de ressaca, digamos assim. Você acaba perdendo a sua inspiração em algum momento. Alguma coisa acontece, você se vê desmotivada, então a sua mente simplesmente para de pensar sobre aquele livro. Por isso que muitas pessoas param na metade do livro, não conseguem dar continuidade, tem algum problema, algum empecilho. Então, é diferente da escrita com esboço. O que seria um esboço? Seria eu planejar antes de pôr no papel. Eu tinha uma ideia de uma obra, eu tiro a essência daquela ideia e planejo como se fosse um cronograma. Ah,
a minha personagem ela vai ser uma CEO bilionária e vai ter esses detalhes, ela vai conhecer um outro CEO, vai se apaixonar por ele, no entanto, vai ter uma ex-noiva dele que vai correr atrás e vai acabar ali com o meu romance. Eu preciso desse planejamento, eu preciso saber o que eu vou pôr na minha história, o que minha história vai ter altos e baixos, que foi o que a gente falou anteriormente, altos e baixos da história. Isso também é essencial. Você primeiro precisa pensar, pôr no papel aquela ideia para depois pôr sua mão a obra, pôr sua cabeça para criar, ok? Aqui está uma leve diferença que vocês podem ler, caso vocês não tenham compreendido, por favor, me falem, que eu estou aqui no chat, eu estou observando o que vocês estão dizendo para eu poder tirar as dúvidas de vocês. Não fiquem com dúvidas, tá bom? Por que eu preciso escrever um esboço? Como eu disse aqui anteriormente, o esboço é bom para que você não tenha esse empecilho de criatividade, de perda de criatividade. Primeiro de tudo, um esboço é apenas uma forma de escrever. Não significa que você não possa escrever um romance sem um esboço. Isso é essencial, ok? O esboço vai te ajudar. No entanto, se você preferir colocar só sua criatividade, tudo bem também. É só que você deve julgar se esta forma de escrever o ajudará a terminar melhor seu romance com base em sua própria situação de escrita. Que é aquilo, alguns autores, eles acabam parando no meio da história, porque simplesmente não conseguem ter mais ideias. Colocaram tudo ali no papel, não tiveram tempo para pensar em desenvolver o trama do personagem principal. O porquê que o personagem principal é frio, por exemplo. Esperamos que, aprendendo a criar um esboço de romance hoje, possamos ajudá-lo a construir sua própria estrutura do romance e a completar um romance. Através de escrever um esboço, podemos construir a direção geral da história com antecedência para não ficarmos sem ideias para o resto do romance. Desta forma, ajuda-nos a evitar enredos redundantes e descrições desnecessárias para que o cerne da história seja mais claramente definido. Um esboço é importante para que você não ponha informações, digamos, irrelevantes para sua história, que foi o que a gente falou ontem. Lembra que eu falei para vocês ontem sobre o tanto de palavras que eram essenciais por capítulos, porque algumas vezes a gente se empolga e acaba colocando informações que não vão ajudar, que simplesmente estão ali sem nenhum propósito, que se tirar não fará diferença. Eu espero que vocês estejam lembrando disso, tá? Se não lembrarem, me avisa que eu repito. Agora vamos para como escrever um esboço. De fato, os componentes importantes cobertos no esboço foram analisados individualmente e especificamente para você nas duas primeiras lições. Aqui lhe damos os passos de escrever um esboço e um modelo completo para que você possa resumir o conteúdo das duas primeiras lições e formar a estrutura da sua própria história. Na primeira aula, a gente falou sobre narrativa, primeira, segunda pessoa. Ontem falamos sobre características de personagens. Tudo isso está envolvido agora nessa terceira aula. Se você não participou da primeira e segunda aula, pede o PDF no grupo que a gente te manda. Eu também vou fazer uma recapitulação aqui para que vocês consigam compreender, caso tenham perdido a primeira ou a segunda aula. Vamos para os passos. Tem alguns aqui que são essenciais. Eu peço para que vocês, ao final desse primeiro item aqui, se vocês não compreenderem, me mandem que eu paro e explico novamente. Que vocês precisam pegar a essência da coisa, ok? Primeiro, a gente tem que escolher um gênero e confirmar o narrador do romance. Lembra que na primeira aula eu falei que você precisava distinguir o que era um romance, uma aventura, uma fantasia? A gente citou isso anteriormente, que precisávamos saber sobre o que estávamos escrevendo, sobre o gênero escolhido. Precisávamos também saber distinguir primeira e terceira pessoa, descobrir qual é o seu ponto forte, se é escrevendo em primeira pessoa ou em terceira, e se podíamos usar os dois juntos.
Na primeira aula, falamos sobre isso. É uma recapitulação, tá, gente? Na primeira aula, descobrimos que só usa ou primeira pessoa ou terceira pessoa. Não podemos usar os dois. Decida se você vai escrever um romance de CEO, um romance escolar, um romance de época. Somente quando o gênero do romance for confirmado, você poderá definir a identidade dos personagens, a origem social e as relações sociais. Eu quero que vocês me mandem no chat qual gênero vocês escolheram para sua história baseada nas aulas anteriores e se isso ajudou a você ter criatividade na hora de escrever, ou se você não viu uma diferença, ou se você não soube escolher o gênero, ainda não sabe distinguir, para que possamos te ajudar, por favor. Em seguida, escolha qual tipo de narrador você quer usar com base no que aprendeu no primeiro dia. Você vai escolher se você vai escrever na primeira ou na terceira pessoa. Como você pode fazer essa escolha? Você pode fazer essa escolha tentando usar ambos. Claro que não na mesma história, tá? Separado. Você tenta ver se você consegue desenrolar melhor a história na primeira pessoa ou na terceira. Assim você vai saber qual é o seu ponto forte. Lembrando que é recomendada a terceira pessoa, que é mais fácil para escrever e para o leitor compreender. No entanto, isso não é regra, ok? Não é obrigatório. Você deve ir por aquilo que você sentiu mais afeição, que a sua escrita deu uma melhorada, que você desenrolou bem a sua história, ok? Então, vi aqui vocês falando que conseguiram desenvolver o gênero, e se tiver alguma pergunta, eu vou dar essa pausa aqui para vocês mandarem aqui no chat, ok? Não vi nenhuma pergunta, então todo mundo deve estar compreendendo. Eu espero que sim. Novamente, se não estiverem compreendendo, vocês podem mandar no chat que eu paro e reexplico. O segundo passo, você vai resumir o núcleo da história em uma frase, ou seja, quem, quando, o que faz e o resultado. Eu vou dar um exemplo que está aqui no slide e depois vou explicar detalhadamente, ok? Um exemplo é, ela ganha o amor e poder através de superar as dificuldades em meio aos desprezo de todos. Então, vamos imaginar. A identidade da protagonista em torno dessa frase, ela pode ser a filha ilegítima e popular de um homem rico, seguido do motivo pelo qual ela é a filha ilegítima e porque ela é injuriada por todos, possivelmente emoldurada para arruinar sua reputação. Então, quais são as dificuldades que ela encontra? As dificuldades em aspecto de emoções, de carreira, de família, de origem, etc., que pode ser o gatilho para que a heroína está em busca de poder. Então, como ela consegue amor e poder? Utilizando o protagonista masculino, tendo talentos especiais, além destes, acrescente alguns personagens de apoio, alguma trama, e gradualmente a história principal será toda escrita. Vamos pensar em uma história aqui. Eu vou citar o mesmo, de novo, gente, citar o mesmo livro que eu citei ontem, que foi 50 Tons de Cinza, que a gente, nos primeiros capítulos, a gente já sabe que Anastácia e Christian, eles são os personagens principais. Então, já temos dois personagens, que são o quem, ocupa o espaço do quem aqui na nossa frase. O quando é quando ela está na universidade e a amiga dela precisa que ela faça uma entrevista com um CEO multimilionário, e é através dessa entrevista que eles se aproximam, digamos assim, que Christian vê uma certa semelhança dela pela mãe, ele vê a mãe assim nela, então acha que ela é uma boa submissa. O que faz é que ele é um CEO, milionário, conhece ela através disso, e o resultado é o quê? Exatamente, um contrato, que no final gera uma prole. Todo mundo conseguiu compreender o que é o resumir o núcleo da história em uma frase? Ou eu preciso repetir e dar algum outro exemplo? Uso outro exemplo. Vamos lá. Vamos falar sobre, então, eu não sei se vocês conhecem É Assim que Acaba, é um livro da Colin.
O resumo seria quem seria o Ryan, o Atlas e a Lily, são as três pessoas mais importantes da história. O quando é quando ela acabou de perder o pai, foi no momento que ela perdeu o pai, que ela foi tomar um ar e ele acabou aparecendo. Depois a gente descobre que ele é um cirurgião e ela é ela quer abrir um próprio negócio. E nisso eles desenvolvem uma relação. Ele acaba se apaixonando por ela, dentre outras coisas. O Atlas foi alguém que ela conheceu quando na infância, então retrata a vida deles com o passar do tempo. Então já temos três personagens principais. O quando é quando, né, tanto na infância dela quanto no presente dela, vai retratar a vida de ambos, a vida de tanto de Atlas, de Lily e de Riley, se eu não me engano, esse é o nome dele. E o que ela faz? O que faz é, ela perde contato com Atlas, ela abre uma floricultura, ela conhece um neurocirurgião, se eu não me engano, e o resultado é que ela acaba tendo um filho com esse neurocirurgião. No entanto, eles não ficam juntos, e ela reencontra Atlas. Crepúsculo, Patrícia, ok. Vamos para Crepúsculo, então. De novo, o terceiro exemplo. Acho que agora vai ficar bem claro. Bella é quem, Edward é quem e Jacob é quem. Temos três, ok? Eu não vou citar o resto dos personagens, porque são muitos, mas o foco são na vida desses três, no triângulo amoroso. O quando é quando a Bella volta para sua cidade que nasceu. Volta a morar com o pai que separou da mãe. E o que faz é quando ela vai para o colegial. Ela é uma formanda, né? Ela está no ensino médio, se não me engano. Então, são três pessoas que estão no ensino médio, que se conhecem na mesma época, que é quando ela volta para a cidade dela, que agora eu não lembro o nome, desculpa. E o resultado é, ela acaba se tornando um vampiro. Então, vamos ter que desenvolver a história de acordo com a vida amorosa dos três personagens, de acordo com o que eles fazem. No caso, são todos Edward e Bella são do mesmo colégio, já Jacob não, mas são da mesma cidade. E o resultado é que Jacob acaba ficando com a filha de Bella e Edward e Bella ficam juntos. Agora a gente tem que pegar todos essas quatro sugestões e desenvolver. A gente vai ter que desenvolver quem são os personagens, quando acontece, o dia a dia no colégio, o que eles fazem, como Edward é um vampiro, então você vai ter que citar mais, tipo, que ele é um vampiro, ele tem que ir em busca de sangue animal, porque segundo eles são vegetarianos, e o resultado é que Bella acaba virando um vampiro. Forte da cidade. O áudio tá travando para mais alguém que não seja o Yuki, gente? Ok, então, isso ficou realmente claro? O quem, quando, o que faz o resultado? Quem, Edward, Bella e Jacob, quando o colégio em Forks, quando Bella volta para a cidade para reencontrar o pai, para morar com o pai, o que eles fazem? Eles são estudantes e vampiros e lobos, e o resultado é o final deles, o que vai acontecer com cada um, que é Jacob casa com a filha da Bella, Edward e Bella ficam juntos e elas se transformam em um vampiro. Jéssica, eu não tô usando fone. Ah, tá, você tá falando com o Yuki. Yuki, você tá usando fone? Você deu uma verificada na sua internet, alguma coisa assim? Agora eu passo três os personagens. Como citado anteriormente, vamos voltar para Bella em Crepúsculo. Vou pensar, tenho certeza que a criadora pensou bem nas características da Bella, do Edward e Jacob, tanto que entregou um livro sensacional pra gente, mesmo que muita gente não ache, eu acho incrível. Quando ela pensou nos personagens, com certeza ela pensou no nome, no caráter, na identidade, idade, a experiência e o status atual. Quando ela pensou em Bella, ela pensou que ela se tornou
ela era tímida, se eu não me engano, descreve ela como uma pessoa mais reclusa, que era que mais reclusa, que mudou devido à mãe ter se casado e o padrasto ter que ter uma profissão que faz com que eles mudem, tenham que mudar de cidade, e Bela não quer isso, não quer atrapalhar a vida da mãe. Então a gente já pode ver que o caráter dela é de uma pessoa mais compreensiva, que acaba dando a sua felicidade para a pessoa que ela ama. Então ela pensou na idade da Bela, a Bela, se eu não me engano, ela tinha 17 anos, certo? Se não for 17 anos, por favor, puxem minha orelha. E a bela experiência dela foi que quando ela morava em Forks anteriormente, os pais acabaram se separando, ela ainda lembra alguns resquícios daquele casamento, então ela já tem essa breve experiência da cidade. E o status ela é a nossa protagonista principal. Agora eu vou citar um exemplo que está aqui, para caso vocês não tenham entendido. Protagonista masculino, Miguel, frio e decisivo, magnata dos negócios, 28 anos, ex-mulher morreu deixando duas crianças necessitadas de uma babá. Protagonista feminina, Oliveira, gentil e forte, universitária, 22 anos, precisa de dinheiro a curar doenças de sua mãe, para curar doenças da sua mãe, e está procurando trabalho. Personagem coadjuvante, a Fernanda, linda, inteligente, amiga e parceira do Miguel, 25 anos, gosta de Miguel, mas não ousa mostrar sua emoção, acompanhando o Miguel silenciosamente. Você também pode consultar a aula anterior, onde fizemos uma análise especial sobre a configuração dos caracteres. E não importa se os autores podem escrever seus caracteres de forma mais minimalistas ou mais completa, dependendo da situação. Vocês não precisam, caso vocês não queiram dar tantos detalhes, não precisa. Tem muito autor que gosta de apresentar um personagem um por um, que foi o que a gente falou ontem, e adicionar fotos para que o pessoal, para que o leitor saiba mais como é o personagem. Só que se você também não quiser adicionar tantas características físicas, não é necessário. Algumas coisas fica mesmo a critério do autor querer ou não. Não é obrigatório, tá? Você, por exemplo, descrever um protagonista masculino como Miguel, que ele é frio e decisivo, se isso for muito importante para sua história, então você precisa sim descrever ele assim, dessa forma, porque faz parte de um esboço que você precisa trazer para que sua história seja desenrolada facilmente, para que não ocorra esse impacto no final de, ai, não foi isso que eu queria para minha história, e agora? Entende? Então, vamos desenrolar Miguel frio e decisivo, porque algumas partes do livro ele vai se mostrar assim, então é uma característica dele, você não pode omitir isso. Você vai precisar disso no desenrolar da história, você vai precisar disso em algum momento. Você vai precisar disso ou para a Oliveira aqui, tipo, se apaixonar por ele. Ela gosta de homem assim, então se apaixonou por ele por causa disso. Descrição física fica mais ao seu critério. Isso é mais para o leitor imaginar mesmo, tá? Você não precisa dar tantos detalhes se você não quiser. Tá claro até aqui? Eu preciso voltar alguma coisa? Se não tiver, eu volto, tá? Tá tudo bem até aqui? Dona Meira, na sua frente, se você quiser, você pode falar, tá bom? Ok. A sinopse da história. Gente, eu vou falar para vocês. Isso aqui não pode faltar na história de vocês, tá bom? Vocês estão conseguindo compreender que não pode faltar? Eu peguei algumas histórias, como a editora Novelty, onde faltava a sinopse. Colocavam só alguns pontinhos. A sinopse é muito importante para sua história, então vamos prestar atenção nessa parte. É realmente muito importante. Uma vez que você tem o núcleo da história, a direção geral da história e os personagens que você quer descrever na novela, você pode usar algumas centenas de palavras para organizar uma introdução à história, destacando o enredo emocionante que você quer escrever, ou pode acrescentar alguma grande diálogo entre o herói e a heroína na introdução para atrair o leitor para os capítulos de romance. A palavra atrair aqui é muito real, tá? Para um livro ser atraente, é preciso que uma sinopse também seja atraente e também uma capa. É um conjunto de coisas, ok? Uma sinopse e uma capa, eles chamam muita atenção do leitor.
eu acho que alguma parte de vocês são leitores ativos. Eu quero que vocês me digam, quando vocês vão numa biblioteca, atrás de um livro, o que vocês olham primeiro? Eu sempre olho a capa e depois a sinopse. Não gostei da sinopse, esquece. Mesmo eu não gostando da capa e olhando a sinopse, eu fico com o livro. Para mim, a sinopse é o mais importante de tudo. Tá vendo, gente? A sinopse é muito importante, assim como a capa. É realmente um conjunto. Você precisa de todos esses elementos. Eu teve alguma mensagem que eu recebi, mas agora eu não me lembro quem. Se você tiver aqui nesse chat, por favor, me fala assim, foi eu que te mandei essa mensagem. De uma autora dizendo que estava praticando e as visualizações dela no novo turno cresceu muito depois que ela fez essas pequenas mudanças das aulas 1 e 2. Eu tenho certeza que se você pegar isso da sinopse e também fizer essa mudança, pode me mandar no meu PV, Sani, deu certo. A sinopse atraiu muito o leitor, porque é real. Agora, o passo 5, que é um esboço do capítulo. Vamos lá. Tenho tudo já planejado. Já planejei quem é o personagem, como vai ser a história, quando vai ocorrer, e dentre outros. Agora vamos planejar aqui o capítulo. Como vai ser esse primeiro capítulo? Lembrando, existe prólogo para você colocar sua criatividade. O que é um prólogo? Você vai dar um gostinho para o autor do que ele vai saber futuramente da história. Teve uma autora, ela está presente aqui hoje, só que eu não consigo lembrar o nome, eu peço desculpa, mas ela está presente. Que ontem ela perguntou, desculpa o barulho de fundo, tá? Que ela perguntou ontem, Sânia, eu posso colocar flashback na minha história no início? Você pode abusar dos seus flashbacks no prólogo. Porque o prólogo serve exatamente para isso, tá? O prólogo serve para você tomar algum spoiler do que vai acontecer, digamos assim. Então, você pode sim colocar um flashback no prólogo. Você não precisa pular para o primeiro capítulo. Você não sabe o que é um prólogo, ou como desenrolar, ou algo assim. O prólogo é onde você vai apresentar uma situação que vai chamar a atenção do leitor para que ele leia pelo menos, sei lá, 20 páginas do seu livro para poder chegar nessa parte. Ok? Exemplo, você pode começar o seu prólogo com uma personagem dando à luz, por exemplo, de um filho, não precisa dizer quem é o pai, se você não quiser dizer quem é que a protagonista vai ficar, ou então você pode colocar quem é o pai e depois trocar o personagem e não ser mais o pai futuramente. Você pode colocar a protagonista dando à luz, uma experiência dela, ok? Uma experiência que vai ser essencial para o desenrolar da sua história, vai ser essencial para o leitor, chamar a atenção do leitor e o leitor ir lá, sei lá, para a página 200 do seu livro. Maísa, foi você. Então, Maísa, você entendeu o que eu quis dizer? O que significa o prólogo? Vamos pensar no primeiro capítulo da história. Eu vou ler um pouco aqui sobre o esboço do capítulo, está escrito aqui, vocês podem ler depois com mais calma ou me acompanhar, tá? Um esboço de capítulo são as ideias que vêm à nossa mente quando pensamos em trama da história. Mas agora escrevemos as ideias com ordem, de forma informal, em sua maioria assim. Capítulo 1. O herói é forçado a se casar com a heroína e pesquisar as informações da heroína. Ok. No capítulo 1, vamos apresentar o pai da heroína, a heroína, os pais do herói, onde eles têm um contrato entre si de dívida, que para a dívida ser paga, o herói tem que se casar com a heroína, a filha deles tem que ser dada a essa outra família, e o herói vai atrás dessas informações dela, quer saber como foi a vida dela antes dele, se ela tem algum relacionamento, se ela é uma boa pessoa, se ela não está se infiltrando na família só para obter informações, mesmo que seja por um contrato. Aqueles homens paranoicos, sabe, gente? Capítulo 2. O herói torna as coisas difíceis para a heroína porque está insatisfeito com o casamento. O herói não quer ter contato com a mulher, ou então já tem alguém que ama e não quer aceitar de forma alguma, então ele vai descontar essa raiva dele, essa frustração dele na pessoa que supostamente arrumou tudo isso, então vai fazer a vida dela
ser ridícula. Tô entendendo até aqui? Capítulo 3. A heroína vai não ter interesse algum por esse homem, porque não é tudo aquilo que ele pensa que é. Na verdade, ela pode estar só fingindo que ele não é tudo aquilo, mas na verdade ele é realmente tudo aquilo que ela gosta ou procurava em um homem. Então, o herói vai se sentir atraído por isso, porque nenhuma mulher nunca rejeitou ele. Então, agora ele quer que ela aceite ele, mesmo que ela não que ele não queira ela. E no capítulo 4, o herói foi maliciosamente levado pela personagem coadjuvante a acreditar que ele é hipócrita. Então, vai aparecer uma outra personagem, e quando ele está quase se apaixonando por ela, essa coadjuvante, a vilã da nossa história, vai acabar criando uma cena onde a protagonista vai parecer estar somente interessada no herói por conta da sua herança ou por algo assim. Não precisa seguir necessariamente capítulo 1, 2 e 3 e 4, tá, gente? Vocês podem fazer o herói forçando a se casar com a heroína e passar as informações da heroína e prosseguir assim por uns 2 ou 3 capítulos, descrevendo a história, ok? Não precisa ser tão rápido como foi aqui é somente um exemplo. Por uma questão de simplicidade, também podemos escrever capítulo 1 ao 5, o que acontece a cada um dos personagens masculino e feminino, e o que agora é o conflito, que foi o que eu disse agora, né? Que vocês não precisam seguir isso aqui, vocês podem desenrolar a história. E no 6 ao 10, que as personagens aparecem e têm impacto na forma como o herói e a Helena se dão bem um com o outro. A forma não é importante, o importante é poder registrar a sua inspiração e transformá-la em uma boa história completa através de um design sensato. Vocês conseguiram compreender que vocês, a partir do capítulo 1, quando você coloca o herói e a heroína, vocês podem desenrolar essa trama um pouco, estender um pouco, até que o herói se apaixone por ela. Você pode colocar aqui o 1 e o 2, o capítulo 1 e o 2, não sei, umas 15 páginas deles, da dificuldade deles em se aproximar. Então, uma relação é quando o herói está se aproximando, aparecer a vilã para ir para o nosso tensioso capítulo 3, que no caso seria mais lá para frente. Não precisa necessariamente seguir essa ordem. O importante é que você consiga desenrolar e descrever bem as situações de ambos. Consiga fazer com que o leitor se interesse pela sua obra, causando altos e baixos, o que foi citado anteriormente nas outras aulas. Até aqui tudo certinho? Aqui. E 6, a estrutura do romance. Uma vez que as informações básicas tenham sido estabelecidas, é hora de construir a estrutura de toda a história. Precisamos estabelecer 3 pontos-chave principais no esboço: o início, o meio e o fim. Esse início, meio e fim está nas nossas 3 aulas. Eu acho que vocês se lembram que eu disse que você precisa dar um início, meio e fim para os seus personagens. Não importa se é um vilão, se é um coadjuvante, se é o protagonista, você precisa desenrolar a sua história, você precisa dizer o porquê que ele fez aquilo, o que fim tomou, ok? E qual foi o importante papel dele? Exemplo, a protagonista teve um papel importante porque ela queria ser reconhecida, ter um status nobre, a nossa vilã queria ter um status nobre, que foi retirado dela, e com essa motivação da ganância, ela acabou cometendo crimes, acabou fazendo com que a nossa protagonista sofresse um acidente, e o fim dela foi ir para a cadeia. Nunca esqueça um personagem da sua história. Você colocou seu personagem, ele teve um papel importante, não esqueça ele, tá? Dê um fim para ele. Ponha ele na prisão, ponha um acidente que acabou levando a falecer. Não importa. Aqui o início é o que reflete o contexto e o objetivo da história, o meio onde a trama se desenvolve, os conflitos se intensificam, e o fim onde a protagonista resolve o conflito. É basicamente isso. É isso que você precisa na sua estrutura do seu romance. O início, o meio e o fim. Como seria isso? Eu vou citar Crepúsculo, porque alguém falou que para eu citar ele, que a maioria conhece, eu creio que sim, virou chacotinha, né? Você vai colocar a Bella com o início, a Bella teve que vir de outra cidade para Forks, onde ela não queria, não gostava. Ela conta um pouco da história dela, ela conhecendo o Edward, o meio onde vai
desenrolar, que é quando ela descobre que é atrás de um vampiro, quando entra um monte de vilão querendo matar ela, onde a Victoria entra com uma sede de vingança. E o final é quando eles resolvem tudo isso. Eles resolvem o impasse entre o triângulo amoroso, onde Victoria acaba morrendo, onde Bella acaba tendo uma filha. Eles ficam juntos para a eternidade, porque realmente é a eternidade, porque eles são vampiros, né? Caso eles não se metam em encrenca novamente. Compreendido até aqui? Estes são os componentes importantes de um esboço. Esperamos que você possa, através de organizar e complementar os elementos para melhorar o acabamento do seu romance, trazer à tona a história que você quer escrever de uma maneira melhor. Para facilitar sua compreensão, fornecemos um modelo completo de estrutura e esboço do livro do romance que você pode consultar. Esse é o modelo do esboço. É um livro que está na nossa plataforma, tá? Vocês podem printar essa parte, mas também, novamente, essa parte está no PDF que foi enviado no grupo. Então, não se preocupem. Vamos lá. Os personagens, aqui tem uma descrição do protagonista feminino, masculino, coadjuvante e 1 e 2. Então, o protagonista feminino é a Adele, 19 anos, a filha mais nova do chefe de uma empresa de entretenimento, é animada, inocente, tem irmã adotiva e quer ser atriz desde que era criança. Vocês perceberam que ela descreveu a Adele, a idade que tinha, o que ela fazia, a personalidade dela, quem são a família dela, e até o sonho dela, né? O protagonista masculino é Jackson, eita, gente, não vai sair. Desculpa, não vai sair. 25 anos, é ator mais popular e talentoso, mas é retraído e frio, com antecedentes familiares desconhecidos. Aqui sabemos, já temos uma ideia de como o nosso protagonista vai ser, já temos como ele é uma pessoa fria, então a gente já consegue imaginar que tipo de personagem, né, já consegue ter uma ideia melhor. Temos a sinopse. Adele estreou em toda a sua glória como filha amada do dono de uma famosa empresa de entretenimento, mas não demorou muito para que houvesse rumores de que a empresa da sua família iria à falência e inexplicáveis fofocas sórdidas sobre ela. Acontece que Abel sempre odiou seus pais e uniu forças com inimigos externos para derrubar a empresa. E os escândalos são o trabalho da sua melhor amiga de confiança. Para pagar suas dívidas e obter vingança, Adele começa como uma pequena atriz, aperfeiçoando suas habilidades de atriz. Mas ela conhece o lendário ator Jackson, um homem solitário e imprevisível, que lhe diz: Eu posso te ajudar, mas você tem que se casar comigo. Aqui já temos uma breve noção do que vai acontecer, certo? A Adele, ela precisa dele para conseguir ter uma carreira, para conseguir tirar sua família da ruína, evitar que vá à falência. Então, o leitor já vai sabendo o que esperar da história, já vai sabendo quem são os personagens e o que eles vão fazer. É disso que o leitor precisa. O leitor precisa de algumas informações, tá? Ele precisa saber o que está lendo e o que esperar, digamos assim. Temos o esboço do capítulo, do 1 ao 5, no lançamento do seu novo filme. A Adele é fofoqueada sobre os maus rumores. Ao voltar para casa, ela descobre que a família está falida e é traída e humilhada por sua antiga melhor amiga Judy, em que costumava confiar. Ela disse continuar sua luta na indústria do entretenimento para recuperar o que é seu por direito. Gente, aqui no capítulo 1 ao 5, ela vai tentar dar um jeito de acabar com tudo isso, dos rumores. Ela tem um sonho e ela precisa disso. Ela precisa de alguma forma conseguir chegar até alcançar o seu sonho. Então, assim que a gente já sabe quem é a Adele, a gente já sabe que a sua melhor amiga está envolvida nisso, ok? A gente já sabe que vai ter um protagonista e quem ele é. No esboço dos capítulos, vocês já sabem, pelo que eu li aqui, que no lançamento do filme dela, então vai ter muita fofoca, vai ter muitos altos e baixos, vai ter muito conflito. Então, a gente precisa disso para que o leitor, ele se afeiçoe à sua história. Vamos para a estrutura do romance. O início é que a Adélia é reduzida de
uma menina mimada ao ponto de todos gritarem com ela, com seus esforços inquebrantáveis e a ajuda de Jackson para se destacar na indústria do entretenimento, conta que Jackson está sofrendo de depressão por causa da sua experiência de infância. Então, a estrutura é o que eu falei anteriormente. Desculpa, gente, por isso. O que ele enfrentou anteriormente, ok? Vamos lá. O início. Vamos pensar que alguém tem algum filme ou algum livro para colocar aqui no chat para dar um exemplo. Gente, é a internet do Yuki que está travando ou é a minha? Ah, sim, ok. Alguém tem algum livro que eu possa citar, um filme? Ok, a seleção, vamos lá. O início da seleção. Eu espero que todo mundo tenha. Sim? Que tal é de romance mesmo? Pode ser qualquer um, desde que eu conheça. Um Amor para Recordar. Ok. Eu vou citar tanto a seleção quanto o amor para recordar, para que todo mundo compreenda. E, gente, 365 dias eu não li e também não vi os filmes, então eu não consigo. No início de Um Amor para Recordar, a gente conhece a protagonista feminina, que agora eu não recordo o nome, desculpa. Ela tem câncer, ela fala de câncer, e ela é muito religiosa. É uma menina, digamos assim, tímida e um pouco até excluída. Então, ela tem muita fé mesmo em Deus, a fé é o que realmente move ela. E tem o nosso protagonista masculino, que ele é um cara muito arrogante, que é a primeira impressão que a gente tem dele, tá? Um cara arrogante, que sofreu muito na infância, então a história se desenvolve ao redor deles dois. Eu vou ter que dar uma pausa. Bianca, você pode continuar para mim, por favor? Bianca, tá aí? Gente, se tiver barulho de fundo, é porque eu ia acabar com barulho de fundo, tá? Mas se tiver incomodando, vocês me falam, ok? Ok, então vamos continuar. Vamos para recordar. Vamos para recordar, temos uma jovem que ela é um pouco retraída, a fé dela é algo inabalável, ela tem muita fé, apesar de depois ela descobrir que tem uma doença, ela tem câncer. Então, a gente começa o livro já aos prantos, porque é muito tocante, então, gira em torno desse casal, é um romance, ok? Gira em torno desse casal e dessa fé dela e também da doença dela. O que podemos falar no início? No início, como é o nome da personagem principal, Ingrid? Jamie? Jamie é o nome da... Ok. Jamie, ela começa na faculdade, ela tá na faculdade, London. Ok. A estrutura do romance, vamos lá. A estrutura do romance começa com Jamie, ela é uma garota religiosa, como eu já disse 3 vezes, uma garota religiosa, e ela está indo para a faculdade, frequenta a faculdade. Ela é muito dócil, ela é muito carinhosa, ela tem muitas qualidades nesse quesito, de ser sossegada, de sempre estar ali com a sua fé inabalável. Ela começa contando a história dela com o pai dela, o dia a dia dela, da forma como ela acredita que Deus é tudo e mais um pouco. Então, já temos aí a Jamie. Já descrevi a Jamie para vocês. Depois vamos para o London. O London, ele é um cara mais... Ele é totalmente ao contrário dela. Ele é totalmente o oposto dela. A gente começa a ver que ele é um cara um tanto quanto arrogante, frio. Então, a gente acompanha o dia a dia deles até que eles se conhecem.
Eles se conhecem, eu não consigo me lembrar como eles se conhecem, tá? Mas creio eu que acontece um clímax na história, onde eles acabam se tropeçando. À primeira vista não é legal, tá? Não é conto de fada, quando eles se conhecem. Fazendo o trabalho da faculdade, isso. Eles se conhecem fazendo faculdade, não, um trabalho da faculdade. Só que ele ele não é um cara cristão. Então, eles têm isso oposto um do outro. Ele meio que abandonou isso da vida dele, ele deixou para lá. Então, vamos lá. Jamie, uma pessoa sossegada, retraída, carinhosa, amorosa, e ele, o oposto dela, frio, um tanto quanto arrogante, não tem fé. Então, eles se conhecem fazendo o trabalho da história. Viu que a gente já tem quem, as características dele, e como eles se encontram, e onde acontece, todo o romance deles acontece na faculdade, tá, gente? Tanto na faculdade, também mostra um pouco da casa dela e um pouquinho na igreja, só que isso tudo eles giram mais em torno da faculdade, ok? Então, já temos quase tudo. O meio, a gente pode pôr que quando ela começa a desenvolver sentimentos por ele, só que ela começa a descobrir que está com câncer. Então, ela descobre que está com câncer e que tem poucos dias de vida. A história se desenrola até aí, colocando os vilões, para eles, são o passado dele. O passado dele é um tanto quanto traumático, então, ele tem essa dificuldade de acreditar em Deus e tem uma dificuldade maior ainda para estar com ela, de interagir com ela e dentre outros. Então, o romance deles vai circular ali. Nela, sempre muito carinhosa, muito altruísta. Então, a personalidade dele, com o passado do filme, eu não li o livro, tá, gente? Com o passado do filme, ele vai se tornando uma pessoa mais carinhosa com ela. Então, vai se desenrolando ao redor disso. Ele também não tem uma boa relação com o pai. Então, já temos tudo. Já temos o meio, ela com Cão, já temos o início, onde ele se conhece, já temos quem ele é. Agora, eu preciso colocar um fim. O fim que o autor deu foi a morte dela. A morte dela foi eu acho que o ponto principal para ele, digamos assim, amadurecer. A gente, depois que ela morre, a gente vê um homem muito mais maduro. A gente já meio que não reconhece mais ele de como ele era e como ele é. Então é isso. Os personagens eles precisam de um fim, ok? Ok. Agora, gente, se tiver barulho, por favor, me avisem. Vamos para a seleção. Eu sei que muita gente já conhece a seleção, mas eu também quero colocar aqui. O início, ele conta a história de América. A forma como ela sobrevive em uma casta muito inferior, o que ela faz para sobreviver. A gente sabe que a América ela é um tanto quanto teimosa, mas também é muito altruísta. A gente percebe que ela também gosta muito de comer, então, até um pouco interesseira, se for pegar assim. Então, essas são o ponto principal que vocês precisam saber da América. A América é isso que se tem. Aí tem Aspen, que é o namorado de América. Ele é de uma casta muito mais baixa do que de América. Ele tem uma dificuldade maior de sobreviver. Ele é um cara muito amoroso com ela, ele tem alguns irmãos, ele é o pai, digamos assim, da família. Então, a gente sabe que Aspen também é um cara altruísta. Aí vem Max. Max é um príncipe, ele é super brincalhão. Eu acho que ele é até um tanto quanto carente, tá? A gente já tem umas personalidades muito boas. O início vai contar a vida de América, o que a América passou junto com Aspen. Aspen é o namorado dela, ok? Junto com Aspen, até a dita seleção, onde a família dela força ela a participar. Porque todo mundo que sai da seleção, mesmo que não tenha sido escolhida, acaba subindo de casta, adquirindo um maior privilégio do que o que ela tem hoje, porque ela não tem nada.
digamos assim, ela realmente não tem nada. A profissão é muito baixa, o nível da casa é muito baixa, então passam fome. É um livro bonito, que vai virar filme ou série, eu não consigo me lembrar. Muito bonito, é importante para vocês lerem também, vai ajudar vocês. Então, a gente já tem os 3 personagens principais, ok? No início, a América acaba descobrindo que vai ter que participar da seleção. Então, a história se desenrola aí, o início do livro se desenrola aí. A América, teimosa, não querendo participar da seleção, mesmo que os pais dela peçam para ela participar. Conta um pouquinho da história de como ela e Aspen se relacionam e conta também um pouquinho da vida delas. Ela começa contando a dificuldade. Então, o meio é quando ela tem que se separar de Aspen para poder ir para o palácio, né, para conhecer o príncipe. A gente já tem o meio, vou desenrolar ela conhecendo o príncipe, ela interagindo com as outras garotas, a vida dela no palácio, a apaixonite dela pelo príncipe. Também temos que Aspen acaba indo com o príncipe para o castelo, então vai ter que desenrolar esse triângulo amoroso. E o fim acaba com, não vou dar spoiler, mas ela dá um final para todos ali. Todo mundo acaba ou morrendo, ou casando, ou tendo filho. O Aspen também força ela a se inscrever. Então, gira em torno de América, junto com 2 homens muito bonitos em um palácio querendo comer muito. Ela só tá basicamente lá para comer, tá, gente? É só isso que ela quer. Então, a autora deu isso para ela. O início dela, o meio dela, o fim dela. Também deu isso para Aspen e Max. Também deu isso para Celeste, para Kate, para as outras participantes, que eu não vou me lembrar porque foram muitas. Vocês estão compreendendo o que é um esboço? Se não compreendeu, eu vou recapitular, tentando ser mais clara, se não tiver sido. Ai, Sabrina, eu também chorei, mas para de dar spoiler, mulher. Eu não dei spoiler para o povo poder ler. É isso, galera. Tomaram um spoiler de graça. Agora eu quero dar um trabalho para essa aula que não é obrigatório, mas se vocês puderem, tá? Algumas já fizeram isso, já me mandaram no meu PV. E eu vou ler. Gente, daqui para domingo eu leio, tá? Não acho que vou esquecer vocês, ou que eu não quero responder, porque eu vou ler no domingo, eu vou separar o domingo só para isso, só para ajudar vocês. Vocês vão criar um esboço para sua história. A gente vai acompanhar vocês, tanto no grupo quanto no PV. Eu, Bianca e Ingrid, elas estão presentes aqui no chat. A Iva também vai, tá? Vocês podem mandar para a gente o PDF do esboço. E a gente vai trabalhar junto para isso. Algumas, eu não sei, eu acho que foi a Vanessa que me mandou dizendo que já tinha subido as visualizações depois das dicas das 2 aulas anteriores. Então, se vocês pegarem essas 3 aulinhas, é a nossa última, infelizmente, mas eu espero que tenha ajudado, e a gente vai continuar no grupo para ajudar também, ok? No chat também. Então, eu tenho certeza que uma boa sinopse vai fazer com que vocês obtenham muita visualização. Uma boa capa também. Inclusive, quem não puder criar uma capa, manda um ID no PV da sua editora com o nome do livro, tá? Que a gente pode providenciar uma, ok? É importante. Julia Reis, tem dicas para melhorar a sinopse? Sim. Põe algumas coisas que vai acontecer na sua história para que os seus leitores eles entendam mais do que se trata a sua história. Por exemplo, aqui temos uma sinopse, tá? Eu vou mostrar para você. A sinopse aqui. Adele estreou em sua glória como filha do amado dono de um... Calma. Adele estreou em toda sua glória como filha amada do dono de uma famosa empresa de entretenimento, mas não demorou muito para que houvesse rumores de que a empresa da sua família iria à falência e inexplicáveis fofocas sórdidas sobre ele.
Acontece que Abel sempre odiou seus pais e uniu forças com inimigos externos para derrubar a empresa. E os escândalos são o trabalho da sua melhor amiga de confiança. Para pagar suas dívidas e obter vingança, Adele começa como uma pequena atriz, aperfeiçoando suas habilidades de atuar. Mas ela conhece o lendário ator Jackson, um homem solitário e imprevisível que lhe diz: eu posso te ajudar, mas você tem que se casar comigo. Aqui a gente já tem uma prévia da história. A gente já sabe quem a Adele é, o que vai acontecer com a história. Não precisa dar muitos detalhes da sua história, tá? Você não precisa dizer o que vai acontecer ali, como eu fiz aqui falando de seleção, etc. Você só precisa colocar pontos essenciais, pontos que vão chamar a atenção do leitor. Você pode pôr, como ela adicionou aqui, que a Adele, quem ela era e o que aconteceu com a família dela. Vai adicionar o que Jackson fez, que foi: eu posso te ajudar, mas tem que se casar comigo, e entre outros. Você tem dificuldade, mande para sua editora que ela te ajuda. Você tem dificuldade, pegue sinopse de outros livros para ler, que vai ajudar muito. Sim, Jéssica, tem uma cena que já vem com spoiler. Cuidado com isso, tá, gente? Sem spoilerzinho na hora de colocar a sinopse. Se vocês querem colocar um meio spoiler ou algo assim para chamar a atenção do autor, põe mais algo omisso, ou omite uma informação que seria essencial para que ele entendesse. Põe algo mais misterioso na sua sinopse. Exemplo, alguém que volta para se vingar. Deixa eu ler o nome aqui, Júlia. Júlia era uma famosa artista que acabou vendo sua carreira decair por causa de uma vingança da sua irmã. 5 anos depois, Júlia está de volta, prometendo se vingar da sua irmã e de todos aqueles que ajudaram a destruir no passado. É um exemplo, tá? Ingrid, não existe colocar diálogo na cena. Ingrid, eu acho que é porque livros traduzidos, tipo A Esposa do Vilão, que não é um livro nacional, tá? Eles adicionam isso. Eu acho que depende da cultura também. Alguns livros chineses, eles colocam diálogo para chamar a atenção do leitor. A Esposa do Vilão, gente, que é traduzido, tá na Noveltum, tem uma parte de diálogo para quem se interessa em ler. Apesar que não é, como a Ingrid falou, não é legal. Ana, mesmo depois das aulas, pode continuar pedindo algumas ajudas para as editoras no PV caso precise? Sim, Ana, você pode sim pedir, mas lembre de mandar só para uma editora, tá? Mesmo que a editora demore, você pode mandar só para uma, para não acabar confundindo não acabar confundindo as outras. Tipo, ideias diferentes e acabar dando uma enrolada na nossa cabeça. Mas você pode mandar assim, você escolhe uma. Você pode mandar ou para mim, Saane, ou para Bianca, ou para Ingrid. Aldenise. Eu não sei fazer sinopse e também sou péssima fazendo capas. Aldenise, manda seu ID e o nome do seu livro para uma de nós três, que a gente providencia a capa. E em questão a sinopse, você pode mandar a sua para uma também de nós três, que a gente ajuda a melhorar, tá? Não esquece de mandar o esboço de enredo para a gente, que vai ajudar mais ainda a gente a criar uma sinopse para você. Mona Lisa. Como fazer um título bom? Pegue elementos da sua história. Sua história vai se tratar de quê? De um casamento por contrato? Você também pode escrever o seu livro normal e depois escolher um título, tá? Não precisa ser obrigatório você escolher um título antes, não. Tipo, o Lado Feio do Amor, eu tenho certeza que a autora, ela escreveu o primeiro livro, depois escolheu o título, porque é uma fala do personagem, quando ele fala que o amor tem um lado feio, então ela pegou essa ideia e colocou lá. É uma frase que tem muito impacto no livro. Você também pode fazer isso, pegar alguma fala que tem muito impacto no seu livro. Qual seria a recomendação de tempo para fazer as postagens de capítulo? Um por dia. Eu recomendo um por dia. Mas você não, se você tiver muitos capítulos e, tipo, querer postar 2, 3 por dia, também pode, tá? Não é regra, não. Você pode, como você se sentir à vontade. Mas se você quer adquirir visualização, eu recomendo um por dia.
Já deu 9 horas. Isso, Jéssica, é assim que acaba também. A autora pega um trecho de uma fala ou de um pensamento, eu não consigo me lembrar, mas ela pega e faz como título do livro. Gente, eu vou encerrar por aqui. Eu agradeço a todo mundo que veio participar. Você quer também ajudar um autor ou uma autora, chama ela para Noveltum, chama ela para fazer parte das nossas próximas aulas, que eu tenho certeza que deve haver um projeto daqui a um tempo, novamente, sobre escrita. Eu espero que vocês consigam responder o formulário, que leva menos de 1 minuto, será enviado pela IVA daqui a pouquinho no grupo. Por gentileza, respondam. É importante para a gente saber se vocês gostaram da aula. Eu espero que vocês tenham gostado de mim nesses 3 dias. Hoje, infelizmente, é o nosso último dia. Espero que tenham conseguido compreender a aula. Eu vi que muita gente conseguiu participar da primeira, segunda e terceira aula, e isso foi importantíssimo, tanto para mim, quanto para as outras editoras, e quanto para vocês também. Eu sei que tem muito conteúdo aqui que vai ajudar vocês, que vai fazer com que o seu livro seja mais reconhecido e que melhore a sua escrita. Novamente, vocês têm dúvidas, precisam do PDF novamente, manda no grupo, ou então manda no PV meu, Sane, Ingrid ou Bianca. Também pode mandar no da Iva, caso queira, ok? Caso ainda haja dificuldades, por favor, pode mandar no PV, ok? Eu desejo uma boa noite a todos. Obrigado novamente por participar do nosso curso. Foi importante ter vocês aqui. Obrigado pelo carinho no privado, sempre que a aula acaba. É muito importante essas mensagens de carinho para saber que eu fiz um trabalho bom, que a Nova Autumn fez um trabalho bom, que a Ingrid e Bianca fizeram um trabalho bom, ok? A gente precisa desse apoio. Ok, boa noite. Obrigadão.